Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos. É muito bom nós estarmos juntos aqui nessa manhã para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Deus, Ele que vive, Ele que reina para tudo sempre, amém? É muito bom você estar aí junto com o pastor Carlos, nesse dia de domingo abençoadíssimo, que hoje nós comemoramos aí no memorial a ressurreição de Cristo, né? Então, uma feliz Páscoa para ti, uma feliz Páscoa para toda a sua família, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus, amém? Então, que tenhamos aí um tempo assim abençoadíssimo nessa live, nessa estada aqui, nesta tarde, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Eu quero estar juntamente contigo orando, clamando a Deus e falando com Deus mais um pouquinho a respeito de tudo que Ele tem feito, a respeito de tudo que Ele ainda há de fazer em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom, em todo o tempo nosso Deus tem sido aí maravilhosíssimo e nós só podemos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom e nós somos ovelhas, né, do seu rebanho. Quero cumprimentar os nossos amados irmãos que estão entrando aí na live. Que Deus esteja aí abençoando a todos em nome de Jesus, amém? Nós vamos trazer em Êxodo capítulo 12, mas antes eu quero estar orando contigo. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade que temos, ó Pai, de louvar, engrandecer e magnificar ao teu poderoso nome, nome que é lindo, nome que é santo, nome que é acima de todo nome. Então, muito obrigado, ó Deus, aleluia, por ser a propiciação, Senhor Deus, aleluia, a respeito, Senhor Deus, de nossa morte, a respeito de nossos pecados. O Senhor tomou o nosso lugar ali na cruz do Calvário, ó Pai, e hoje, Pai, nós trazemos, ó Pai, um memorial, Senhor Deus, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a tua ressurreição. Assim, Pai amado, que venhamos ressuscitar com o Senhor a cada dia, Senhor Deus, para uma nova vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glórias a Deus. O Senhor, aleluia, tem cuidado de nós, o Senhor tem manifestado as suas bênçãos, do seu sobrenatural, e nós só podemos agradecer a Ele pelas tuas maravilhas, amém? Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 21 ao 28, 21 ao 28, amém? Glórias a Deus, aleluia, glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Êxodo capítulo 12, do seu versículo 21 ao seu versículo 28, quero ler juntamente contigo. Diz assim: chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel, e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de esopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga das portas, em ambas ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto, aleluia, perpétuo, para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem:
que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou ao Senhor. Amém? Glórias a Deus. Não sei se você tem enxergado uma Páscoa diferente. Eu não sei o que a nossa sociedade ela enxerga quando fica feliz em saber que na época da Páscoa, ao invés de nós estarmos celebrando, a ressurreição de Cristo, nós estamos trazendo algo que venha apagar o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário por mim e por você. Quando nós trocamos o sangue de Cristo por chocolate, quando nós trocamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa propiciação por um coelhinho, nós estamos negando o sofrimento de Cristo. Você não é proibido de fazer nada. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, assim diz o apóstolo Paulo. Mas o que eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, é que tem que estar bem nítido no nosso coração, na nossa mente, o sacrifício vicário que Jesus Cristo fez por nós ali na cruz do Calvário. Isso de maneira nenhuma nós podemos deixar de lado, isso de maneira nenhuma nós podemos esquecer. Então, quando nós olhamos esse texto, o povo era escravo no Egito, e ali o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, ele tira o povo do Egito com mão forte a partir de 10 pragas. O que eu quero te dizer é que nós que somos cristãos, nós que somos remidos, lavados pelo sangue de Cristo, nós estamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, e Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. E Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E é momento de nós estarmos celebrando o nome dEle, é momento de nós estarmos celebrando, aleluia, uma nova vida diante desse Deus que tudo pode. Então, em nome de Jesus, coloque a tua vida no altar, clame ao Senhor, busca Ele enquanto pode achar. Que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais na tua vida, na vida de todos os seus. Amém? Glórias a Deus. Quero trazer algo mais para a amada igreja a respeito da Páscoa. E nós vamos aqui estar falando desse grande amor de Cristo. A Páscoa é uma celebração judaica, instituída por Moisés, seguindo uma ordem específica do próprio Deus. O significado da Páscoa para os cristãos está diariamente relacionado à morte e ressurreição de Cristo. A primeira Páscoa judaica foi realizada no mês de Abib, posteriormente chamado de mês de Nissan, que corresponde ao período entre março e abril. Em nosso calendário, esse mês se tornou o primeiro mês do calendário judaico. A Páscoa também está ligada à festa dos pães ázimos e à dedicação dos primogênitos. O que significa a Páscoa? A Páscoa, aleluia, significa a palavra, a Páscoa significa passar por cima, do hebraico peshed, derivado do verbo passar, soltar ou passar. Isso significa, faz referência à ocasião em que Deus enviou a 10ª praga sobre o Egito. Essa 10ª praga resultou na morte de todos os primogênitos. Mas os israelitas nada sofreram. Portanto, quando o juiz, ou melhor dizendo, o juízo de Deus atingiu os egípcios,
As casas dos israelitas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro que havia sido sacrificado foram poupadas. Desse modo, o significado passar por cima transmite o sentido de poupar, ou seja, passar por cima, por misericórdia. O juízo de Deus passou por cima dos israelitas. A história da Páscoa, cerca de 500 anos antes da instituição da Páscoa, Deus falou com Abraão acerca do futuro de sua descendência, o povo de Israel. O Senhor o avisou de que os israelitas seriam peregrinos em terra alheia. Eles seriam reduzidos à escravidão e oprimidos por 400 anos. Porém, Deus também prometeu que julgaria a nação, que dominaria seu povo, libertando-o da opressão. Gênesis capítulo 15, versículo 13 e versículo 14. Mais tarde, José, bisneto de Abraão, foi traído por seus irmãos e vendido como escravo. E acabou, parando no Egito, depois de enfrentar muitas dificuldades segundo o plano soberano de Deus. José se tornou governador do Egito, ao liderar as ações que garantiam que o Egito tivesse mantimento numa época de terrível escassez. A crise levou a casa de Jacó até o Egito, em busca de alimento. Então eles descobriram que José havia sido exaltado por Deus naquela terra, e que ali a descendência de Abraão sobreviveria durante algum tempo que os israelitas viveram com dignidade no Egito. Mas José e toda aquela geração morreram, e chegou o tempo em que se levantou um novo faraó, que não conhecia José, escravizou o seu povo. Está escrito aí, escravizou o povo de Israel, em Êxodo capítulo 1, versículo 16 até o versículo 11. Depois de 400 anos, os israelitas estavam no Egito. Deus levantou Moisés como libertador de seu povo. Esse processo envolveu 10 pragas que o Senhor enviou ao Egito. Foi a última praga que consistiu na morte dos primogênitos do Egito. O episódio que deu origem à celebração da Páscoa. A origem e o significado da Páscoa. Quando Deus anunciou a 10ª praga, ele também deu instituições a Moisés de como os israelitas deveriam proceder. O Senhor ordenou que eles sacrificassem um cordeiro, um cabrito macho sem defeito, no 14º dia do mês de Abibe, e aspargisse o sangue do cordeiro nos umbrais e no alto dos batentes das portas de suas casas. Eles deveriam comer a carne do cordeiro assado no fogo, acompanhada de pães asmos e ervas amargas. Aqui podemos fazer as seguintes observações. Pães asmos eram os pães sem levedura, ou seja, sem fermento. Os pães asmos deveriam ser comidos como lembrança da pressa durante o êxodo. Ervas amargas, estavam diretamente associadas ao sofrimento e à aflição dos tempos da escravidão. Lamentações capítulo 3, versículo 15. O Senhor também ordenou que eles comessem com pressa, com os lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, pois naquela mesma noite Deus passaria sobre o Egito. Êxodo capítulo 12, versículo 11. Quando o juízo de Deus atingiu o Egito, morreram todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Isso também significou a completa derrota dos deuses do Egito. O significado da Páscoa judaica está claramente registrado no livro de Êxodo, quando lemos:
E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que rito é este? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou às nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou ao Senhor. Êxodo capítulo 12, versículo 26 e 27. A observância da Páscoa no decorrer da história dos hebreus, Moisés instituiu a Páscoa como uma celebração anual. Assim, a Páscoa é a festa judaica mais antiga. Os judeus deveriam celebrar a Páscoa, sim, aleluia, segundo as regras básicas que foram determinadas no Pentateuco. Êxodo capítulo 12, Levítico 23, Deuteronômio capítulo 16. Assim como a primeira Páscoa ainda no Egito, a festa anual era comemorada no ano crepúsculo do 14º dia do primeiro mês, seguida, aleluia, com 7 dias consecutivos do 15º ao 20º, aleluia, primeiro dia, denominados como festa dos pães ázimos. O cordeiro macho e sem defeito, de até 1 ano, que seria sacrificado, era separado do rebanho por cada família. No 10º dia do primeiro mês, aleluia, guardado até o 14º dia, o animal deveria ser assado inteiro e sem que nenhum osso fosse quebrado. O animal tinha que ser comido muito rapidamente com ervas amargas e pães asmos. Os judeus também deveriam comer do cordeiro com traje de viagem, para que a saída, aleluia, deles fosse uma saída de pressa do Egito, fosse celebrada. As sombras do cordeiro, ou melhor dizendo, as sobras do cordeiro também deveriam ser queimadas, pois não era permitido aproveitá-las no dia seguinte. Durante a celebração da Páscoa, o chefe da família explicava o significado do ritual às crianças. Depois também foi instituída uma segunda Páscoa, um mês depois, para beneficiar aqueles que não puderam participar da primeira celebração. Números capítulo 9, versículo de 1 ao versículo 14. Enquanto esteve peregrinando no deserto, o povo de Israel não celebrou a Páscoa. Eles voltaram a celebrá-la apenas quando já estavam acampados em Gilgal, sobre a liderança de Josué. Capítulo 5, versículo 10. Há também outras passagens bíblicas que fazem referência à celebração da Páscoa no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 2. Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 1, versículo 27. Também, 2 Crônicas, capítulo 35, do versículo 1 ao 19. A Páscoa na época de Jesus. Os evangelhos trazem várias passagens que relatam a celebração da Páscoa durante a vida de Jesus. Nosso Senhor era levado por seus pais a Jerusalém todos os anos para a festa da Páscoa. Lucas capítulo 2, versículo 41. No Evangelho de João, por exemplo, encontramos pelo menos 4 referências à festa da Páscoa. João capítulo 2, versículo 13, e também o 23. João capítulo 6, versículo 4, 11, 55, 12, 1, 13, 1, 18, 28, também o 39, 19 e 14. Na época, o cordeiro era sacrificado na área do templo e o seu sangue era lançado por um sacerdote sobre o altar. A refeição pascal poderia, aleluia, ser comida em qualquer casa da cidade. Era comum os judeus se reunirem em grupos, assim como o grupo
de Jesus e seus discípulos que reuniu no cenáculo, formando um tipo de unidade familiar. Por ocasião da Páscoa, acredite-se que entre 60 e até 180 mil judeus compareceriam a Jerusalém. Obviamente, a maioria deles era formada de judeus da diáspora, ou seja, judeus que viviam fora, aleluia, da Palestina. Os gentios não podiam participar da Páscoa, porém os prosélitos que aceitassem satisfazer as condições exigidas para tal celebração podiam participar dela. Depois da queda de Jerusalém e da consequente destruição do templo, 70 depois de Cristo, a Páscoa judaica passou a ser uma celebração íntima e familiar, mais próxima que foi no Êxodo, já que não era mais possível realizar todo o ritual feito no templo. O significado da Páscoa para os cristãos, Jesus e a Páscoa. O profeta Isaías profetizou acerca do Messias, dizendo que, como um cordeiro, ele era levado ao matadouro. Isaías capítulo 53, versículo 7. João Batista, falando acerca de Jesus, fez a importância da declaração: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Jesus foi traído, preso, crucificado durante a festa da Páscoa em Jerusalém. Tudo isso ocorreu muito provavelmente numa sexta-feira, embora alguns defendam a quarta-feira, considerando a sexta-feira como a melhor posição. Então, na quinta-feira à noite, Jesus e seus discípulos comeram o cordeiro pascal em Jerusalém. Aquela foi a última ceia pascal, ou seja, a última vez em que a instrução dada ainda no Egito deveria ser observada. Após aquele momento, ninguém mais deveria sacrificar um cordeiro, assá-lo e comê-lo com ervas amargas e pães asmos. O Cordeiro de Deus seria sacrificado num sacrifício perfeito, definitivo, sem necessidade de qualquer complemento. Ao invés disso, a carne do cordeiro assada, das ervas amargas e dos pães asmos, nosso Senhor institui o pão e o vinho em memória dele. Ao comermos o pão, nos lembramos do seu corpo partido, e quando tomamos o cálice, nos lembramos do seu sangue derramado. A última Páscoa deu lugar à primeira ceia do Senhor, ou seja, a Páscoa passou a ser a ceia do Senhor também. Aleluia! É interessante notarmos que a Páscoa aponta para o futuro, para a frente, era o símbolo do que havia de vir. Já a ceia do Senhor aponta para o passado, para trás, como símbolo da promessa que se cumpriu. Os cristãos devem celebrar a Páscoa. A Páscoa é uma festa judaica, um símbolo que aponta para o sacrifício do Filho de Deus, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele cumpriu definitivamente o significado que a Páscoa tipificava. A Páscoa era a sombra, Cristo a realidade. Celebrar a Páscoa judaica é celebrar aquilo que era temporário e voltar ao que é inferior. O escritor de Hebreus expôs essa verdade como o tema principal de sua epístola. Assim, Cristo é a nossa Páscoa perfeita. O apóstolo Paulo foi claro quando escreveu que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que foi sacrificado em 1 Coríntios capítulo 5, 7. Dessa forma, nós cristãos não celebramos a Páscoa uma vez por ano,
entre os meses de março e abril, mas nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor durante todo o ano em memória de seu sacrifício no Calvário. Ali, seu sangue foi derramado, satisfazendo a justiça de Deus, impedindo que seu povo fosse, aleluia, lançado em condenação eterna. Para nós, a Páscoa significa que, pelos méritos da obra de Cristo na cruz, a ira de Deus passou por cima das nossas vidas, pois nos umbrais de nossas portas seu precioso sangue atestou que fomos justificados. E por isso que, num determinado sentido, os cristãos não comemoram a Páscoa, antes celebram a ceia do Senhor. Coelhos, ovos e chocolates. Coelhos, ovos e chocolates foram elementos incorporados posteriormente à Páscoa. Geralmente as pessoas defendem o uso de tais elementos, alegando que o ovo simboliza a nova vida e o coelho fertilidade. Quando o chocolate, talvez a melhor explicação seja associada aos dois elementos. Ele é bom para o comércio. Seja o que for, tais elementos não possuem qualquer ligação com a Páscoa judaica ou com a ceia do Senhor. Infelizmente, em muitas igrejas tais elementos são incorporados, até mesmo num tipo de culto especial de Páscoa. Por outro lado, aqueles que, na tentativa de desvencilhar das práticas populares, acabam cometendo outro erro e, ao aderirem às práticas da Páscoa judaica, isso significa que em algumas igrejas, na época da Páscoa, come-se cordeiro assado, pães asmos e algum tipo de erva amarga. Em ambos os casos, o que vemos é pura crendice e pragmatismo e o sincretismo religioso, que lamentavelmente atrai cada vez mais adeptos. Apesar da Páscoa judaica não ser uma data sagrada para nós, devemos agir com sabedoria e prudência. Devemos aproveitar essa data onde muitas famílias se reúnem para explicar o verdadeiro significado da Páscoa. Desde a origem, apontando para o Cristo como o Cordeiro de Deus, até a sua consumação no Calvário, onde nossas correntes foram quebradas. Além disso, devemos estar confortados na promessa de que o plano, aleluia, de que o pleno significado da Páscoa será completamente cumprido no novo céu, na nova terra. Ali o povo escolhido de Deus estará totalmente livre de todo pecado. E nossa comunhão com o Redentor será aperfeiçoada em toda a plenitude. Lucas capítulo 22, versículo 16. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus esteja derramando da sua graça sobre ti, sobre toda a tua família, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida. Tenham todos uma feliz Páscoa e tenha dentro do teu coração o verdadeiro significado da Páscoa. É a ressurreição de Cristo, é o sacrifício de Cristo feito por nós ali na cruz do Calvário. Esta é a verdadeira Páscoa. Nós lembrarmos do quanto Ele fez para nos libertar, para que nós estivéssemos aqui, para que nós estivéssemos louvando, engrandecendo o seu santo nome. Amém?
Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esse momento tão lindo, Senhor, na Tua presença. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Eu louvo, eu engrandeço, eu magnifico ao Teu poderoso nome. Abençoa, Senhor Deus, os Teus filhos, abençoa, Senhor Deus, as Tuas filhas, e faz, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Que seja o Senhor, ó Pai, a nos lavar, remir, transformar. Que venhamos, ó Pai, conceber, Senhor Deus, os Teus ensinos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba aí a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração do pastor Carlos. Que Deus abençoe você e toda a sua família em nome de Jesus. Amém?